Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, está escrito que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Irmãos, nesse período, não só nesse período, mas ao longo da nossa caminhada, nós temos percebido, as pessoas preocupadas demais com a terra, preocupadas demais com a sua vida aqui na terra, esquecendo que isso aqui nada mais é do que uma passagem. A gente está aqui passando por tribulações, passando por situações de engrandecimento para que venhamos a pregar o Evangelho, porque a promessa que Jesus nos fez, que está lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz que a promessa que ele fez foi a vida eterna. É nisso que nós temos que crer, porque por mais que eu me esforce, por mais que todas as coisas que eu tenha eu as venda para que eu permaneça aqui, eu não vou permanecer. Como o irmão Jorge leu no Salmo 146, no versículo 3, ele é claro: não adianta você confiar em príncipes, nem homem, ninguém pode te salvar, só Jesus. E é nele que nós temos que crer, porque estamos passando por muitas dificuldades e haveremos de passar, conforme todos os heróis da Bíblia passaram. Não teve um que não passou por dificuldades, mas a diferença é que na sua maioria não reclamavam e continuavam. Vê só a vida que João Batista levou, compara com a nossa vida, a vida de João Batista. Ele vivia no deserto, à beira do Rio Jordão, onde ele estava sempre tomando banho. A gente sabe que o Rio Jordão é um rio poluído, é sujo, mas era ali que ele estava, vestido com roupa de pele de animais, comendo gafanhoto e mel silvestre, mas fazendo a coisa mais importante, que era o quê? Preparar o caminho do Senhor. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente cultua tanto o nosso corpo, a nossa vida, o corpo das pessoas, e esquecemos do corpo mais importante, que é o corpo de Cristo, que está em nós, e aqui tudo vai passar, que a própria palavra diz: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada dele levaremos. Está em Efésios, em 1 Timóteo. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 21. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sinto falta daquela bancadinha aqui, ó. Aquela bancadinha ali. É um espetáculo para eu colocar meu... Assim amanhã atrás, eu boto ali. Está tranquilo. Amém, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta:
eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, dá-nos entendimento. Oh, Deus. Faz-nos entender, Senhor, que aqui nós não somos nada, que isso aqui não serve para nada. Até para louvar o Senhor nós não somos dignos, porque precisamos do Teu Espírito Santo para fazermos as Tuas coisas, as Tuas obras, Senhor. Então te peço que Tu possas fortalecer-nos, dá-nos fé para conseguir perseverar até o fim, Senhor, nessa caminhada, para que possamos ser dignos de estar na Sua presença, na Sua glória. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente, como a nossa amada pastora disse, a gente até fica triste, né, com a morte do neném, porque eu, por exemplo, conheci neném de criança, ali, né, que ele morava do lado da Santarém, e quando eu saí do trabalho de madrugada, eu ontem, quando passei lá, ainda não havia chegado o corpo, aí eu falei, quando eu sair de madrugada, de manhã cedo, né, vou passar lá, porque sempre nessas horas eu penso na mãe, porque a mãe é que tem a maior cumplicidade, né, aquela coisa de, opa, está dentro dela, está com ela, e é algo inerente à mãe, sabe? Mas, como todas as mães deveriam aprender com Ana, entrega o teu filho ao Senhor, não se preocupa com o resto. Aleluia. E quando eu saí de manhã, que eu cheguei lá, eu entrei, aí a Vera estava lá, aí fui até ela, aí lhe desejei com força do Espírito Santo. Aí ela disse, Fabão, pô, meu filho, conversei muito com ele, aí eu, louvado seja o Senhor. Falei, isso aí, falei, sabe o que acontece? A palavra diz que crês tu, que tu e a tua casa serás salvo. Você não tem que duvidar, não tem que ir na conversa de outras pessoas, porque hoje em dia é uma coisa da gente querer saber se a pessoa foi salva ou não. Quem é você para saber dessas coisas? Quem sou eu para saber dessas coisas? Eu só tenho que saber de uma coisa: preciso fazer a vontade do Senhor, preciso amar. Preciso amar. Por quê? Porque o reino não é aqui. Aleluia. João 10:10. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Matar o quê? Roubar o quê? Roubar a tua salvação. Matar você da presença do Senhor. Destruir a tua fé. Mas Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida, e vida com o quê? Com abundância. E onde é essa abundância? No céu. Aleluia. Ou eu creio no céu, ou eu não creio. Eu não posso ter dúvidas. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Não existe facilidade. Evangelho não é facilidade. Porque Evangelho não é para mim. Evangelho é para o outro. Porque Jesus disse que Ele dá vida. Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele não tosqueneja, ele não mata, não faz churrasco de ovelha. Pastor não come ovelha. O pastor cuida das ovelhas. Amém. Porque se o pastor comesse as ovelhas, imagina, cada rebanho 99, 80, 98, 97, e assim ia acabando. Então precisamos entender isso. O pastor não come ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. O pastor não quebra a perna de ovelha. O pastor não maltrata a ovelha. O pastor guia as ovelhas. O pastor tem que ser orientador de ovelhas. A ovelha tem que ouvir a voz do pastor e reconhecer. E hoje em dia, as pessoas não reconhecem a voz dos pastores.
Por quê? Em nome de quem eu estou pregando esse evangelho? Em nome de quem eu estou fazendo a vontade do Senhor? Com quem que eu estou chorando? A gente está vendo comoções, choros errados, as pessoas sofrendo por coisas erradas. E o mais importante, a gente não está sofrendo. Que é por quê? Por aqueles que estão perecendo, aqueles pequeninos. E quem são os pequeninos? Jesus já disse, está escrito. Então, o que eu preciso fazer? Amar, perdoar, fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do inimigo, muitos estão fazendo. E o pior, não são aqueles que não conhecem. E quem não conhece, vai na onda. Agora, aqueles que conhecem, que têm a oportunidade de ler a palavra, que receberam o Espírito Santo e o reconheceram, porque não é só receber, é reconhecer. Você reconhecer que o Espírito Santo está em você, que você é capaz de fazer aquilo. Por quê? Porque se fosse difícil, Jesus não nos daria essa outorga. Porque é tão incrível que ele disse, vão em Atos, vou até abrir aqui, porque é um texto um pouco longo, e é maravilhoso, porque em Atos 1, aí a gente vê, olha só como é que é tremendo isso, né? Aos que também depois, Atos 1:3, os quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Não muito depois desses dias. Aí o versículo 6 é o que eu fico entristecido quando eu vejo isso, porque fala, cara, a gente ainda é assim. Aí no versículo 6, aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Misericórdia. Aí ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, e as pessoas preocupadas com as coisas da terra, o reino de Israel. Hoje a gente está vendo a igreja preocupada com o governo do Brasil, com o governo dos Estados Unidos, com o governo de Israel. Meu Deus! É o governo do Espírito Santo em nossas vidas. É podermos fazer a vontade do Senhor para que sejamos dignos dessa promessa. E a gente está se desviando disso. As mortes virão, não dá para fugir delas. Mas o que é mais importante? É podermos fazer a vontade do Senhor. E aonde que você estuda? Em que escola? Escola Bíblica Dominical, escola da Bíblia, escola da igreja, a igreja que segue a Bíblia de Jesus, o Evangelho de Jesus. Temos aqui, 27 livros do Novo Testamento que nos trazem o conhecimento da graça de Jesus e o que fazer. E não é difícil, porque eu preciso começar por mim. Como na palavra introdutória do domingo passado, que o irmão leu, no versículo 10, o que dizia? O pecador, o maior pecador sou eu. Não adianta eu achar que o outro, será que ele foi para o reino da glória? Não te interessa saber dessas coisas, te interessa fazer a vontade do Senhor, porque a gente está vivendo um tempo onde realmente a iniquidade cresceu, de uma maneira que a gente está deixando passar, a gente está tolerando, porque quando você deixa, você está vendo ali no teu vaso, uma plantinha que não é rosa,
Aí você, só você arrancou, nasceu de novo. Você vai lá, arrancou mais uma, nasceu de novo. Aí você, não tenho tempo para ficar arrancando flores. Ela vai tomar conta. Agora, quando você vê, opa, o que eu preciso fazer? Tirar essa planta, porque ela não é daqui. Infelizmente é assim. Tem coisas na nossa vida que são plantas. Plantas que vão atrapalhar a verdadeira planta que está em você. Aí vão te transformando, porque você vai tolerando, daqui a pouquinho você vai aceitando. Quando você menos percebe, você está inserido naquele contexto. Porque você acha, que adianta eu falar? Porque tem um ditado, eu acho maneiro o ditado, né? As coisas do mundo que são apregoadas pelo inimigo. Ele diz o quê? Uma andorinha só não faz verão. E a gente vê as pessoas tomando isso para suas vidas. Aí eu pergunto, mas é a andorinha que faz o verão? Ou é Deus? Então tem uma coisa que não está combinando. E eu tenho que ter isso, sabe? Em tudo você tem que estar prestando atenção de onde vem essas coisas, sabe? Porque é algo que vai te distrair. Não adianta você empurrar essa parede que ela não vai sair daí. Mas o Senhor disse que se eu tiver fé, como um grão de mostarda, eu vou dizer daquela montanha, arreda-te daqui, ela vai sair. Por que essa parede não pode sair? O Senhor vai te dar a orientação com relação àquela parede. Assim é a parede que está no nosso coração, a parede que está na nossa vista, para ver o que realmente precisamos ver. Porque às vezes eu fico tão iludido com as coisas, os espetáculos que a vida vai nos colocando na frente, que eu fico assim, Senhor, será que é da sua vontade? E às vezes não, às vezes eu nem penso, porque eu acho, é bênção. Você vê alguma coisa, veio ali alguma coisa, está muito barato, ou viu alguma coisa, achou uma carteira, você nem olha o documento, você olha o que tem dentro. Você olha o conteúdo financeiro. É incrível isso, sabe? Mas são coisas que a gente está acostumado no dia a dia, de ver as pessoas na televisão, na internet, é só contando vantagem. E com outras coisas, só mostram catástrofes. Vê um ladrão, o cara foi, olha, CPF cancelado, as pessoas riem, acham bonito, e acham, não, aí você vê os comentários, absurdo isso. E se você colocar um comentário diferente, acabou você, sabe? Você fala, poxa, mas ele não sabia, ele precisa, daqui a pouquinho acabou. As pessoas estão te atacando, estão desejando a sua morte, sabe? Por quê? Porque o amor de muitos esfriou, como a palavra diz, e a gente está deixando isso passar. A gente não está questionando, mas é fulano, mas é fulano, não importa quem seja, sabe? Jesus, quando estava ali, diante de Pilatos, Jesus não era nada, sabe? Era alguém que estava arrumando problema, era um malfeitor, tanto que ele foi crucificado no meio de dois malfeitores, como um qualquer, porque a própria palavra em Isaías 53 fala sobre isso, sabe? Nada, não estão nem aí para ele, não estiveram, e hoje nós estamos indo para esse mesmo caminho, porque estamos nos iludindo com igrejas cheias, com eventos lotados, porque o motivo das pessoas irem para aquela igreja não está sendo o evangelho, está sendo o quê? O coral, está sendo aquele espetáculo que eles fazem, aquela igreja é tão assim, é tão assado, tem uma cantora que vai lá, aí você não vai para adorar o Senhor, você vai para adorar a cantora, e o pior, você não se percebe disso, que você acha, não, estou fazendo à vontade, é igual quando você está cantando um hino, você nem lê aquele hino, para saber o que diz aquela letra, de onde que ela realmente veio, porque, antes de tudo, a indústria, ela põe o dinheiro. Nós temos várias rádios evangélicas, legal, evangélico, mas a função delas é dinheiro. Não adianta você gravar uma música muito linda, chegar lá assim, pastor fulano, bota essa música aí para louvar o Senhor. Aí ele vai falar assim, minha irmã, infelizmente tem que falar com o nosso amigão lá, porque sabe como é que é, né?
o companheiro aqui não pode fazer nada, quem pode fazer é só o outro lá. E acabou, e você não consegue. Por quê? Porque é dinheiro. Porque o que mais arrecada, em termos de música, é o segmento evangélico. Tanto que tem um monte de cantores que estavam lá no Carnaval da Bahia, que agora estão no Carnaval evangélico. E o pior, as pessoas não questionam, não olham, opa, calma aí, não dá para sair duas águas da mesma fonte. Você tem que escolher de que lado que você está. É quente ou frio, não dá para ser morno. E a gente está vivendo uma igreja morna. Aí sabe qual a desculpa? Mas vê quantas pessoas, quantos membros, vê a membresia da minha igreja. Uma vez eu vi um pastor falar isso. O pobre da minha igreja é diferente. Diferente por quê? Pobre é pobre. E o pior pobre é aquele que é pobre da presença do Senhor, que está iludido por pessoas que vão falando histórias, que vão mudando a palavra do Senhor. Para quê? Para conseguir somente seguidores. Pessoas que não estão interessadas com o bem comum. E eu preciso dar suporte ao meu irmão. Sabe, às vezes não dá para você dar um financeiro, você tem outras condições de fazer, mas é necessário fazer. Porque quando você chega para uma pessoa que perdeu um ente querido, principalmente uma mãe, você traz uma palavra de salvação, ela percebe, igual aconteceu com a nossa irmã Jocilene. Meu irmão, não tem palavras, só a palavra do Senhor. Mas o Senhor dá suporte, porque Ele mesmo diz que não dá peso que você não possa suportar. Aí você imagina assim, mas poxa, os meus problemas são maiores do que o... Claro que os teus problemas são maiores do que o dela. Porque sabe qual é o teu problema? É o mesmo que o meu. É permanecer firme, para ir para a vida eterna. Porque aqui tudo vai passar. E se eu não estiver firme, eu não passarei. Por mais que eu faça um montão de coisas, que eu me intitule isso, que eu me intitule aquilo, não vai. Porque eu preciso ser irmão, eu preciso ser amigo, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso me vigiar. Às vezes eu vigio mais o meu irmão do que a mim mesmo. E é assim que a gente tem vivido, sabe? A gente tem vivido um dia após o outro, esquecendo do fundamental, que é a transformação de nossas vidas. E as nossas vidas só se transformam a partir do momento que a gente bota a mão no Espírito Santo. E aí Ele nos conduz, aí Ele vai nos orientar a fazer as melhores coisas, que a gente vai ver por aí. Você vai sair daqui, você vai encontrar um monte de gente perdida, porque a pessoa está no mundo, por incrível que pareça, ele parece que ele sabe, ele nunca para num só lugar. Ele sai de um evento, daqui a pouco ele está ali, aqui não está legal, ele vai para outro. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está buscando. Ele não tem um objetivo. Ele quer, sou jovem, eu vou para a igreja para quê? Eu vou curtir a minha vida. Mas o que é curtir a vida? É se colocar em risco de perder a própria vida. Quantos a gente vê por aí, andando de bicicleta nessa avenida aí principal, com a mão para mostrar que ele é um bom equilibrista. Legal, show de bola. Só que tem um pequeno problema. O cara lá do circo, ele não tem obstáculo, ele não tem pessoas que passam com maldade. E outra coisa, aí de repente passa um caminhão, uma carreta, no vácuo, ele cai, se arrebenta, cai embaixo. Ele não pensa isso. Por quê? Porque não tem orientação. E mesmo quando você adverte ele faz um sinal para você. Por quê? Não tem nada com a minha vida. Mas você tem. Por incrível que pareça, você tem. Se eu me meter ali, eu vou arrumar problema. Se mete de outra maneira. Ora por ele. Sabe? A gente perdeu a oportunidade de orar para muita gente. Mas ainda é tempo de orarmos uns pelos outros e principalmente porque estão fora. Porque eu não posso pegar às vezes ninguém pela mão e trazer para a igreja. Mas é necessário que eu vá até ele e leve a igreja para ele. Aí, vou manter em oração. E como foi dito, a oração, a gente não vê, mas a oração ela vai. Porque às vezes a gente está aqui, como o nosso amado André disse, poxa, porque pessoas lá atrás oraram por nós. Sabe? Pessoas lá atrás oraram por
nós. Aí você fala, e hoje ainda tem pessoas orando. Amém. Entendeu? Porque antes de eu conhecer minha esposa, jamais eu seria um cara de estar aqui, ó. Se não fosse a vontade dela em orar por mim, em esperar no Senhor o tempo certo da minha transformação. Ah, estou pronto? Não, ninguém nunca estará pronto. Por isso que é necessário eu me construir todos os dias. Porque todos os dias você tem que colocar alguma coisa. Porque a partir do momento que você achar que você está pronto, acabou. Você não está pronto, que você não é dono, você não é o criador. Você não cria nada, você não faz nada. Como a lei lá de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Porque é Deus que cria, é Deus que transforma. Porque é Ele que dá a sabedoria, Ele que dá o suporte para que possamos suportar toda e qualquer tentação. Porque na própria oração diz o quê? Não nos deixeis cair na tentação. Mas você pode cair fora da tentação? Pode. Se você não vigiar, você vai cair fora da tentação. Aí você vai botar a culpa em quem? Ah, o inimigo, o diabo? Não, foi você. Porque existem lugares que não é para você ir. Igual, por exemplo, eu sou homem. Aí está escrito ali, banheiro feminino. Não é para eu ir ali. O banheiro é o quê? Feminino. Se é um banheiro feminino, é para mulheres. Então eu não tenho que ir ali. Se eu for, eu estou transgredindo regras, leis. Vou arrumar problema? Vou arrumar problema. Aí você vai falar, não, o inimigo não te secou, porque está escrito na linguagem que você entende. Você sabe ler, está escrito em português, tem símbolo. Mais importante de tudo, o símbolo universal. Você está vendo ali que é mulher. Então, se é mulher, não é para você ir. Ah, mas lá é mais limpinho do que no banheiro dos homens. Aprendam a se limpar. Aprendam a fazer as coisas certas. Não é porque está sujo, o que veio primeiro não deu a descarga, dê você. Porque quem veio primeiro não limpou, limpe você. A mesma coisa é com nossas atitudes, com a nossa vida. Eu que tenho que tirar as coisas que me atrapalham diante do Evangelho. Porque Jesus não pode tirar de mim se eu não puser a mão. Sou eu que tenho que falar assim, Senhor, tira de mim. Aí Ele tira. Amém. Agora eu falo assim, Senhor, tira de mim, mas me devolve amanhã, porque, como no Evangelho da semana passada, Pedro disse o quê? Vou pescar. Pescar para quê? Não é para pescar. Acabou. Você está em outra vibe. O negócio agora é pregar o Evangelho, é viver uma vida digna, é buscar se transformar, é dar suporte às pessoas que precisam. Porque a pessoa conhece o Evangelho, mas quando você está passando por aflições, você duvida. É normal a pessoa ficar, Jesus, não, Senhor, o que é isso? Às vezes a pessoa, está murmurando, murmura sim. A palavra aqui, do início até o final, é um monte de murmuração. Só teve um que não murmurou, Jesus. Só teve um que não duvidou, Jesus. Até João Batista duvidou. Depois de batizar, ele fala para Jesus, ele vai lá e manda os discípulos lá. Vai lá e pergunta se ele é ele mesmo, ou se temos que esperar outro. Aí Jesus fala para os caras, vem cá, chega aí. Olha aqui, vem isso aí, vai lá e fala para ele. E João, aquele que dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior. Olha que coisa. E ele vivia onde? Não bebia, não fumava, não falava palavrão, não arrumava problema com ninguém. E o incrível de João Batista é que ele não conviveu com Jesus, mesmo sendo primos, mas ele foi o primeiro que conheceu Jesus. Olha que coisa incrível. Porque diz a palavra no Evangelho de Lucas que quando Maria estava grávida, ela foi visitar sua prima Isabel, que estava com 6 meses. Aí quando Maria deu a saudação, aí o menino, opa, é esse. Dentro do ventre, ele já, é ele. Já pulou. E quando Jesus foi lá, no Jordão, lá para ser batizado, ele já disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia.
E o pecado somos nós. E Ele vai nos tirar desse mundo e nos levar para a glória. As pessoas vão chorar? Vão chorar. Porque no próprio Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, é considerado o menor versículo da Bíblia, está escrito que Jesus chorou, mas foi lá e ressuscitou Lázaro. Oh, aleluia. Porque é normal, a gente chora mesmo. Mas o mais importante é estarmos prontos para a ressurreição. Porque o Senhor, Ele quer o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: você só vai adorar em espírito e em verdade quando você sair desse corpo aqui, ó, lá na glória. Porque aqui a tua adoração vai ser sempre falha. Aqui você vai estar sempre com dúvidas. Agora, quando chegar o dia da glória, que só Deus sabe, não adianta a gente ficar querendo imaginar, aí sim seremos verdadeiros adoradores, porque o adoraremos em espírito e em verdade, se permanecermos fiéis até o fim. Aleluia, glória a Deus. Com palmas louvemos ao Senhor. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós.